Apareceu a tela para vocês? Apareceu. Ótimo. Continuando, então. O ciclo motivacional, ele tem início quando começa essa necessidade. E a necessidade, ela será uma força dinâmica persistente que irá provocar esse comportamento. E o que acontece, gente? Toda vez que surge uma necessidade, essa irá romper o estado de equilíbrio do organismo, causando, então, um estado de tensão, de insatisfação, de desconforto e de desequilíbrio. Isso significa que a necessidade, ela gera esse impulso. E esse impulso causa esse estado de desequilíbrio do organismo no sentido de se alcançar, de se realizar aquela necessidade. Dessa forma, ela leva o indivíduo a um comportamento ou ação que é capaz de descarregar a tensão ou de livrá-lo do desconforto e do desequilíbrio. É como, por exemplo, quando nós estamos com sede, o nosso corpo, nosso organismo, ele passa por esse processo de rompimento do estado de equilíbrio, porque causa uma certa tensão. E à medida que essa sede vai aumentando, esse desconforto também aumenta. E assim, inicia-se esse ciclo motivacional, a partir dessa necessidade, que é de tomar água. À medida que a sede vai aumentando, temos aí esse rompimento do estado de equilíbrio e a pessoa ela parte para uma ação, procurar água, ingerir a água, a fim de descarregar essa tensão e se livrar do desconforto ou do desequilíbrio. Eu dei o exemplo de uma necessidade fisiológica, que está relacionada à sede. Mas toda a nossa vida, os nossos comportamentos, nós somos motivados por necessidades. E essa necessidade, ela causa esse desconforto, que é o impulso para a ação, que faz com que o indivíduo parta para a ação. Exemplos diversos. Nosso dia a dia está repleto desses exemplos, além de necessidades fisiológicas. Quando o profissional ele sente-se insatisfeito com o seu ambiente de trabalho e ele quer buscar outra atividade, gostaria de sair da empresa, por exemplo. Ele vive um momento de desconforto. E o que esse desconforto irá proporcionar? É uma ação. E aí é naquele momento em que esse profissional envia currículos para outras organizações, faz um network, ou seja, se comunica com outros profissionais a fim de pesquisar quais as organizações que estão contratando e com qual objetivo? De se alcançar aquela necessidade, que é trocar de emprego, e de se livrar desse desconforto que é causado por nesse processo de se realizar. E de acordo com essa teoria do ciclo motivacional, nós temos alguns caminhos, porque nem sempre todas as nossas necessidades são satisfeitas, não é verdade? Algumas das nossas necessidades não são satisfeitas, nem todas são
alcançadas. Isso significa que, quando a necessidade ela é alcançada, significa que o comportamento foi eficaz. E assim acontece essa descarga da tensão que é provocada. Quando é satisfeita uma necessidade, o organismo ele volta ao estado de equilíbrio anterior em relação àquela necessidade e se ajusta novamente ao ambiente. E uma vez satisfeita, a necessidade deixa de ser motivadora de comportamento, já que não causa tensão ou desconforto. Isso significa que apenas as necessidades que ainda não são satisfeitas é que são motivadoras do comportamento, porque está-se em processo desse ciclo motivacional, em busca desse alcance, dessa realização da necessidade. Uma necessidade satisfeita não é uma motivadora do comportamento. Só que, gente, nós temos várias necessidades simultaneamente. Não temos apenas uma necessidade. Geralmente as pessoas têm várias. Tem necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, de interação com pessoas. Nós somos movidos por diversas necessidades que acontecem simultaneamente em nosso dia a dia, em nossa rotina. E quando nós falamos também sobre essa necessidade motivadora de comportamento, ela está relacionada a essa necessidade pessoal que o profissional tem, no sentido de cada um possui uma necessidade diferente, devido às diferenças individuais, e a necessidade pessoal de cada uma é motivadora no sentido de se realizar, de se alcançar e de se suprir aquela necessidade. Então, dessa forma, vocês devem estar se perguntando, Juliana, então, se só as necessidades não satisfeitas é que são motivadoras do comportamento, como então que a organização motiva os seus profissionais? É justamente, gente, abrindo espaço para o alcance da motivação, para a satisfação das necessidades das pessoas. Por isso que eu costumo frisar com vocês bastante aqui durante as aulas sobre ter essa abertura nas organizações para falar sobre carreira, sobre possibilidades. E lembrando que motivação não é apenas salário e benefícios, mas a motivação está relacionada a diversos outros fatores, como reconhecimento, autonomia, feedback, acompanhamento, direcionamento, desafios profissionais. São várias as ações que uma organização pode conduzir e várias possibilidades que ela pode e deve criar para manter os seus profissionais motivados. O salário, embora ele seja fixo ou seja variável, ele tem uma relação com a motivação no sentido em que eu preciso trabalhar durante esses dias, cumprir a minha carga horária para receber a minha remuneração. Então, é sim um comportamento que gera uma ação, que é o trabalho, a continuidade no trabalho, para se ter essa recompensa no início ou no final do mês, em relação ao trabalho que foi realizado. Mas muito mais que salário, que benefícios. A organização, quando ela abre um espaço
para o colaborador, para que ele coloque suas ideias em prática, para que ele seja reconhecido por aquilo que ele faz, nós temos um grande espaço para a motivação. Uma liderança que faz uma gestão adequada da sua equipe, desenvolve os profissionais, que os apoia no dia a dia, em sua rotina, que dá suporte. São, sim, fatores que interferem na motivação do colaborador. Eu já vi pessoas que saíram de seus trabalhos para atuar em outras organizações, abriram mão de empregos que eram muito bem remuneradas, optaram por oportunidades onde não eram tão bem remuneradas financeiramente, mas tomaram essa decisão porque não se sentiam bem na organização onde atuavam. Vocês já conheceram alguém que trocou de empresa, de organização, para receber menos, mas fez essa troca porque não estava satisfeito? Não se sentia bem? Já ouvi falar, Juliana. E essa pessoa chegou a comentar com você sobre a razão que ela fez essa mudança? Foi por isso mesmo, não estava satisfeito, as pessoas não, acho que não apoiava muito ela na área que ela trabalhava, no setor, não lembro. Aí ela foi e trocou. Até uma colega da minha mãe. Uhum. E ela trocou de organização por uma remuneração menor? Foi. Tá, um grande exemplo. Isso nos mostra que, claramente, que a motivação não está relacionada apenas a questões financeiras, mas ao clima organizacional, autonomia, empoderamento, espaço para se colocar ideias em prática, são muitos os fatores que influenciam a motivação. Então, continuando, gente, o ciclo motivacional, ele passa por estes processos da necessidade, do comportamento, da satisfação ou não. E dessa forma, aquelas necessidades que são satisfeitas fecham esse ciclo, fazendo com que o organismo volte ao seu estado de equilíbrio anterior, já que aquela necessidade foi satisfeita e assim se proporcionou essa satisfação. E aí a motivação, o objetivo pode mudar. Pode ser priorizado ou substituído por outra questão, que é individual, varia de pessoa para pessoa. Mas, contudo, conforme nós falamos, nem sempre a necessidade pode ser satisfeita. Ela pode ser frustrada ou ainda pode ser compensada, transferida para um outro objeto, uma pessoa ou uma situação. No caso da frustração da necessidade, a tensão provocada pelo surgimento da necessidade encontra alguma barreira. E não encontrando a saída normal, a tensão procura um meio de saída, por via psicológica ou fisiológica. E aí, um ponto de atenção. Encontrando essa barreira, essa tensão, ela procura um meio de saída, que pode ser por via psicológica ou fisiológica. Exemplos: quando a pessoa fica deprimida, depressiva, desmotivada, desanimada para executar determinada atividade, porque ela teve a frustração da necessidade. Fisiológica, ela pode somatizar,
aquilo que ela está sentindo. E aí varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa reage de uma forma. E outras vezes, a necessidade ela não é satisfeita nem é frustrada, mas ela é transferida ou compensada. Isso se dá quando a satisfação de outra necessidade reduz ou aplaca a intensidade de uma necessidade que não pode ser satisfeita. Ou seja, gente, ela é compensada, substituída por uma outra necessidade que irá reduzir aquela tensão, não chegando ao estado de frustração. A frustração é quando a necessidade não é satisfeita e também não é compensada. Aqui no caso, nós temos uma substituição. A satisfação de uma outra necessidade irá reduzir a intensidade daquela que não foi satisfeita. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Relacionado ao ambiente organizacional. Muitas organizações têm como prática a realização de processos seletivos internos. O que é o recrutamento interno? É quando a organização busca dentro da própria empresa um profissional para assumir determinada posição. E aí, gente, nesse processo de recrutamento interno, geralmente o que as empresas fazem? Elas divulgam a vaga em toda a organização, pelos seus canais de comunicação, e os profissionais se candidatam àquela vaga. Então, eles participam de um processo seletivo dentro da própria organização, por isso que chama-se processo seletivo interno. E durante o processo, o colaborador, ele fica muito motivado, porque ele tem como objetivo alcançar aquela vaga. Uma vaga que para ele representa muita coisa. Não representa apenas um aumento salarial, mas representa também reconhecimento, prestígio, possibilidade de colocar em prática os seus conhecimentos, de receber novos desafios, de ter mais autonomia, de se fazer aquilo que se gosta. Varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa terá uma cognição em relação àquela oportunidade, mas há uma representação muito importante e que gera essa motivação. O comportamento de se engajar para ser o escolhido para aquela oportunidade. Só que na prática, às vezes acontece de termos muitos candidatos, mas só tem uma vaga, só tem uma oportunidade. Isso significa que a necessidade será satisfeita apenas para uma pessoa. Às vezes acontece, sim, de ter mais oportunidades, mas na maioria das vezes tem mais candidatos e menos vagas. E dependendo da organização, da sua cultura, do seu porte, tem processos que tem muitas pessoas. Eu geralmente costumo fazer processo seletivo interno que tem 20 candidatos, 30 candidatos para uma vaga. E, geralmente, quanto maior é a organização, mais candidatos tem. Então, gente, quando a pessoa alcança, é o escolhido, nós temos um exemplo de uma necessidade que foi satisfeita. Esse ciclo motivacional, ele surgiu a partir dessa necessidade de se fazer um processo seletivo, de se alcançar uma outra vaga. O comportamento se deu através dessa participação no processo seletivo e a satisfação pela escolha, foi o escolhido para ocupar aquela vaga. Mas podem ter outros candidatos que não foram selecionados, que podem ter esse ciclo motivacional frustrado
diante da negativa ou compensado. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês de compensação e de frustração. Aí vou falar também sobre algumas formas de minimizar o impacto dessa frustração, para que o profissional não fique desmotivado pelo fato dele não ter sido aprovado. Por exemplo, acontece a pessoa participar do processo seletivo, não ser selecionada, mas teve um bom desempenho e foi convidada a participar de uma outra seleção ou foi escolhida para uma outra vaga. Às vezes eu faço processo interno em que uma pessoa foi selecionada para uma determinada vaga, uma vaga em um nível maior. Mas teve outro que participou do processo que teve um bom desempenho, ainda não estava tão preparado para ocupar essa vaga de um nível elevado, mas foi convidado a substituir a vaga daquele que ocupou a vaga de nível elevado. Um exemplo mais prático. Outro dia mesmo eu conduzi um processo que era para uma vaga de coordenador, uma vaga de liderança. E duas pessoas se destacaram muito nesse processo. Uma já estava muito preparada para aquela vaga, a outra ainda tinha algumas necessidades de desenvolvimento. Aquele que estava muito preparado era um analista e ele foi selecionado para essa vaga de coordenador. O outro, que foi bem, mas que ainda precisava se desenvolver em alguns aspectos, era assistente. Ele ocupava um nível menor do que aquele que foi promovido para a vaga de coordenador. E aí, o que aconteceu? Ele foi convidado a ocupar a vaga do analista que foi promovido. Um exemplo de compensação. Aquela necessidade de se ocupar a vaga de coordenador não foi alcançada por esse assistente, mas ele teve essa necessidade compensada porque ele ocupou a vaga de analista. Ele foi promovido ainda assim, não para a vaga elevada, mas ele foi promovido para uma outra vaga, recebeu novos desafios. Um exemplo de compensação. Outros exemplos. Não se é promovido para aquela determinada vaga, mas e continua se ocupando a mesma oportunidade, mas se recebe um reconhecimento por mérito, um aumento salarial. Ou, gente, motivação, como eu sempre digo, né, não está relacionada apenas a salário. Ou se recebe um feedback, um retorno, que norteie esse desenvolvimento. O que fazer, já que eu não fui escolhida agora? O que eu posso fazer para me desenvolver? E essa orientação, essa clareza, também pode representar para esse profissional como uma compensação. Agora, o que infelizmente acontece em algumas organizações? Muitos profissionais ficam frustrados porque recebem o retorno de que não foram aprovados, mas é uma comunicação fria, apenas um retorno frio e não se dá um feedback aprofundado. É isso quando recebe o retorno. Infelizmente, tem pessoas que participam e às vezes nem recebem esse retorno se foram aprovadas ou não. Ficam sabendo que não foram aprovadas porque se deparam com alguém ocupando a vaga. E aí a frustração tende a aumentar. E essa frustração, inclusive, buscar um caminho via psicológica ou fisiológica. E dessa forma, gente, a nossa atuação faz muita diferença. Conduzir um processo seletivo dê um retorno formal para aquela pessoa que foi aprovada, mas também para os que não foram aprovados. Abra um espaço para fornecer um feedback. Dê essa abertura.
para o colaborador entender por que ele não foi aprovado naquele momento. Para aquela necessidade não representar para ele apenas como uma frustração, mas para que ele encontre uma via de compensação, que pode ser através desse feedback, dessa orientação, do que ele pode fazer para se desenvolver mais, para se preparar para aquela oportunidade. Geralmente, eu tenho o costume de fornecer um retorno formal por e-mail para aquelas pessoas que não foram aprovadas e deixo bem enfatizado, caso desejem um feedback formal, presencial, detalhado, estou à disposição. Gentileza se manifestar. Geralmente eu abro esse espaço até para a procura do outro, porque quando ele recebe a negativa, nem todo mundo está preparado naquele momento para receber um feedback. Porque fica um pouco chateado, precisa internalizar, e ainda não pode ser que para ele ainda não seja um momento ideal para se ter esse retorno. Tem pessoas que preferem o retorno depois. Mas o mais importante é abrir esse espaço. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês de um ciclo motivacional através desse exemplo do recrutamento e seleção. Mas nas organizações existem vários movimentos dos colaboradores e várias necessidades que geram esse ciclo motivacional. Não só um crescimento em relação à carreira, mas a feedback, a reconhecimento do trabalho bem feito. É quando o profissional ele faz uma atividade dentro da sua área bem feita, bem desenvolvida, e aí ele espera aquele reconhecimento. Para ele, aquele reconhecimento é uma motivação, é uma necessidade. E quando isso não acontece? Como que ele se sente? É por isso que o colaborador pode ficar desmotivado, porque ele executa um bom trabalho, ele se dedica e ele não recebe esse retorno da sua liderança, esse reconhecimento, que nem sempre é financeiro, pode ser um feedback. E tem pessoas, gente, isso é tão importante para a maioria das pessoas, esse reconhecimento verbal, que muita gente diz: nossa, eu recebi um aumento salarial, mas meu líder nem conversou comigo. Eu queria ter tido esse momento, esse feedback, para entender melhor o que eu preciso reforçar ou em que eu preciso me desenvolver. É um momento importante para as pessoas. As pessoas esperam por isso. E faz muita diferença. Então, gente, em relação ao ciclo motivacional, vocês têm alguma dúvida? Gostariam de contribuir com algum exemplo? Ficou claro para vocês? Tá tranquilo? Posso seguir? Sim, ok. Agora vamos falar, na verdade eu vou introduzir porque a gente só tem 8 minutos. Aí na próxima aula a gente fala com mais profundidade, tá? Já ouviram falar na hierarquia das necessidades segundo Maslow, na pirâmide de Maslow? Alguém já conhece esse conceito? Já ouviu falar? Sim?
Vi que a Karine me respondeu aqui que sim, que conhece. Então, gente, vamos falar um pouco sobre as teorias que ressaltam a motivação humana e agora sobre a hierarquia das necessidades segundo Maslow. As teorias das necessidades, elas partem do princípio de que os motivos do comportamento humano residem no próprio indivíduo, que é a sua motivação para agir, para colocar em prática, para se comportar, e que derivam de forças que existem dentro dele, a nossa cognição. Algumas dessas necessidades são conscientes, enquanto outras não. E segundo Maslow, as necessidades estão arranjadas em uma pirâmide de importância no comportamento humano. Na base da pirâmide estão as necessidades mais baixas e recorrentes, que são as necessidades primárias, enquanto no topo estão aquelas que são mais sofisticadas, intelectualizadas, que são as chamadas necessidades secundárias. Como, por exemplo, no topo da pirâmide, nós temos a necessidade de autorrealização. E nem todas as pessoas conseguem chegar a esse topo. Nem todas as pessoas alcançam todos os níveis das necessidades. Varia de pessoa para pessoa. Então, aqui nós temos, na base da pirâmide, as necessidades fisiológicas e necessidades de segurança, que são aquelas necessidades primárias e mais recorrentes. Enquanto, à medida que nós vamos subindo aí nessa pirâmide, em sentido ao seu topo, nós temos aquelas necessidades secundárias, que são mais sofisticadas, necessidades mais intelectualizadas. São as necessidades sociais, de estima e de autorrealização. Que uma ilustração, as necessidades fisiológicas estão relacionadas ao sono, à fome, alimentação, são necessidades físicas, as necessidades de segurança, de abrigo, proteção contra o perigo. As necessidades sociais estão relacionadas à nossa interação com outras pessoas. As necessidades de estima, ao reconhecimento. E as necessidades de autorrealização, de realização pessoal, que variam de pessoa para pessoa. São necessidades mais sofisticadas, intelectualizadas. Eu vou finalizar aqui. Na próxima aula, nós vamos falar com mais profundidade sobre cada uma dessas necessidades. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta ou algum comentário para contribuir conosco em relação ao conteúdo da aula de hoje. Tá tranquilo então, gente? Por mim tá tudo tranquilo, viu? Ótimo, então. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Um ótimo final de semana, com feriado, né? Olha que beleza. Temos um feriado aí na segunda. Um bom descanso para vocês. Bons estudos. Vou só
frisar novamente, tá? Sobre a nossa primeira prova, dia 17/9, conteúdo sobre motivação, todo esse conteúdo. Os slides estão disponibilizados para vocês, mas também não deixem de estudar o capítulo do livro que eu compartilhei com vocês, tá? Que é o capítulo, deixa eu conferir aqui, o capítulo 2, não é isso? Deixa eu só conferir. Capítulo 2, As Pessoas, do livro de Chiavenato. Todo mundo teve acesso ao material? Sim? Aonde que está esse material, Ju? Eu enviei para a Ludmilla. Eu mandei no grupo da sala. Eu enviei no grupo da sala. Beleza, então, vou olhar lá. Não, beleza, vou olhar lá. Os slides estão disponibilizados na plataforma, no Blackboard. Só que o que acontece? A nossa referência, ela é do livro de Chiavenato, que nós não temos na biblioteca digital. Esse livro, ele tem o físico lá na biblioteca da faculdade. Aí eu consegui uma versão em PDF do livro, e eu compartilhei com vocês dessa forma, porque ele é muito pesado. Eu não consegui fazer o carregamento lá na plataforma. Eu assim, não sei se tem limite, mas eu tentei fazer o carregamento e não consegui. Aí a Ludmilla enviou para vocês no grupo. Então, é o capítulo 2. Tá? Podem estudar os slides, mas não deixem de estudar o capítulo 2, ok? Tá ok, Ju. Tá ok, obrigada. Obrigada eu. Então, gente, é isso. Ótimo final de semana para vocês. Bons estudos, bom descanso e até semana que vem. Até, Ju. Você Boa também, noite. Ju. Boa noite. Até, Boa Ju. noite. Até, Ju. Obrigada. Obrigada eu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.